do nosso ponto de vista, a gente tem a plena consciência da importância dos contratos de transmissão em si e do quanto isso representa aos clubes. A gente fica assim, realmente preocupado que nós não queremos ser a única fonte de receita do clube, porque, enfim, nós dependemos de vender isso para terceiros para efetivamente a gente conseguir tocar esse negócio para frente, né? Numa caridade, essa relação toda, né? E nos preocupa também, e é uma das coisas que a gente sempre visualiza, é a capacidade econômica do clube de estar oferindo aquele tipo de empréstimo de forma a não debilitar completamente o seu ganho futuro vis-à-vis as suas receitas que são garantidas e tudo mais, né? Toda essa relação dos contratos de transmissão com os clubes, ela vem de algumas bases de preocupação, né? De que, por um lado, nós sabemos que para bancos, para fundos e tudo mais, quem é o garantidor é o próprio Grupo Globo, né? E de alguma forma isso certamente é abatido na nossa capacidade de endividamento também. Daí uma das razões que a gente faz um autocontrole de todos os clubes, que certamente todos os clubes pedem de alguma certa forma. Existem meses que pedem mais e meses que pedem menos, né? A parte do final do ano é sempre um problema, muito por causa do calendário em si. Janeiro e fevereiro piora, a gente sabe que piora as situações dos clubes e tudo. A corrida olha, chegamos ao final, poxa, eu já estou em quinto lugar, não vou sair daqui, você pode antecipar minha premiação, por favor? Tem esses casos, né? Que aí nem tem participação de clubes e de bancos em si, mas a gente sabe, a gente tem a consciência de que neste momento é fundamental para que um clube consiga organizar a casa e começar as contas, pelo menos do ano seguinte, em dia ou matando as dívidas passadas e tudo mais. A gente entende que houve uma evolução muito grande no profissionalismo dos clubes. A gente já vem sentindo isso tem uns 5 anos. Acho que tem clubes como o Flamengo que se profissionalizaram muito bem. Tem outros clubes que também perseguiram esse tipo de busca. Eu acho que pode ser citado o Grêmio, que tem uma administração excepcional também, o próprio Inter, o Palmeiras de uma certa forma, por mais que tenha alguma coisa em volta, teve esse profissionalismo. Mas a gente vê também casos que, apesar de tinham muito dinheiro, não houve o profissionalismo na hora que deveria ser, como foi o caso do Fluminense, que tinha a Unimed toda bancando o departamento de futebol e não teve uma consequência dali. A consequência dali foi extremamente negativa, porque justamente afundou-se o pagamento de salários dos jogadores, sumiu quem pagava, o clube não tinha condição de pagar, e aí começou a degringolar toda a questão. Mas essa questão do profissionalismo, de como se encara a dívida, de como se encara as receitas, de como, por mais que a gente entenda que a gente é um dos grandes parceiros dos clubes, a gente entende que os clubes devem buscar outras receitas, ou a gente mesmo deve buscar outros tipos de exploração comercial para que dê receita para todo mundo. Eu acho que uma das questões fundamentais para dar uma equalizada e pelo menos uma segurança, acho que principalmente nós conhecemos muito esse mercado e convivemos muito de perto esse mercado, mas para os bancos terem começado a entrar, para fundos de investimento terem começado a entrar mais pesadamente, eu acho que a questão da lei do Profut e das regras do Profut foram assim fundamentais. Em geral, você pode até falar mais assim, em geral as regras do Profut, elas determinam que as dívidas, quem aderiu ao programa, né, pode aderir com todas as suas dívidas federais, e aí parcelou, sendo que era muito benéfico no início, porque se pagava um percentual muito pequeno da dívida em si, e qualquer outro empréstimo e tudo, não pode, acho que são duas coisas fundamentais, ele não pode passar de 30%
do ano seguinte do fim do mandato do presidente. Você não pode antecipar. Coisa que acontecia, o presidente saía, vou ficar bem na fita agora pega e antecipa tudo, e aí o próximo presidente chega sem caixa para trabalhar. Eu acho que essa mudança do Profut, esse regulamento, e é difícil, e é complicado, porque não precisou da regra, mas precisa fazer uma coisa que é fundamental, que é mudar a cultura. E mudar a cultura é muito na base assim, é conflituoso, é confuso, traz riscos muito claros. Efetivamente, haviam clubes que praticamente tinham um acordo. Todo presidente que saía podia antecipar o que fosse para poder zerar as contas de 13º e outras coisas assim. Aí o próximo presidente vinha, tinha um problema, chegava no final do mandato dele, fazia a mesma coisa que o outro fez. Aí antecipava tudo e deixava o problema para frente. Eu acho que esse tipo de regulamento do Profut, ele realmente deu uma zerada nessa questão. E a possibilidade que ele gerou, olha, você não está totalmente amarrado, você pode trocar dívidas mais caras por dívidas mais baratas, fazendo a mesma antecipação. O que é interessante porque não dá uma amarra completa, e sim, esses clubes têm dívidas que às vezes você acha e tudo mais. Eu acho que a profissionalização dos clubes é extremamente importante para justamente, pelo menos, entender o que se deve do que não se deve. Tem clube que não sabe nem o que se deve, não tem uma lista. Então, é extremamente importante para esse conhecimento. Com a casa arrumada, ter os contratos de transmissão com garantias para poder respirar e fazer os investimentos e tudo, etc. e tal, é fundamental. Até para não ficar naquele rompante de que o clube está caindo, a torcida está pressionando, vamos agora pegar a antecipação, e ao invés de pegar a antecipação e organizar a casa, pega a antecipação e paga caro num jogador ou num técnico, ou demite um técnico com uma dívida futura, e que o dinheiro some, você não tem receita para frente. Nem sempre essa tática dá certo, porque nem sempre o jogador performou ali de forma boa, e aí piora toda essa relação. Seria importante a gente falar um pouco o que a gente vê com esses contratos de direito de transmissão, né? Todas as questões na vida, tudo tem valor. E é claro que determinadas coisas têm mais valor pelas pessoas envolvidas, pelas equipes envolvidas e pela forma como é jogado determinado campeonato. Então tem valor para a gente certos regramentos para a gente comprar aquele direito. A gente não compra só a marca Flamengo porque é a marca Flamengo e ela é super importante. Porque se o Flamengo ou se qualquer outro time não jogar com o seu time principal, determinado campeonato, jogar com o time júnior, não não dar atenção para aquele jogo, jogar em estádios que não dê para fazer a transmissão, que requer um maior investimento em produção para a gente conseguir fazer a captação, não cuidar do seu campeonato, poxa, isso perde valor para a gente. Isso, a gente começa a pensar, poxa, mas aí eu estou investindo um caminhão de dinheiro e eu não estou conseguindo manter aquela exploração. A gente já tem uma série de problemas que a gente convive, não convive, na verdade a gente combate, que é a pirataria, que também deriva disso. Eu acho que muito do amadorismo, muito da falta de tornar as coisas sérias no brasileiro em si. A pirataria no Brasil é extremamente extensa, a gente tem um alto investimento disso. É da ordem de, por ano, no grupo, está se colocando 4 milhões, 5 milhões só para combater a pirataria, e isso atinge os nossos direitos. Porque se eu estou vendendo o pay-per-view, eu estou vendendo o pay-per-view. Para pagar um percentual para clube do que eu vendo, eu preciso vender muito. Para eu vender muito, eu preciso atingir a maior parte das pessoas possíveis. As pessoas não compram o pay-per-view, eu só tenho a conta para pagar. E isso é um problema sério, porque parte das nossas receitas, é claro que vem de publicidade, e parte vem de assinatura. Se eu não ganho assinatura, eu perco o valor do negócio, eu perco a oportunidade. Daí toda a necessidade da gente estar investindo em duas coisas que são fundamentais.
não só o combate à pirataria, mas também dando oportunidade, e eu só acho que a tecnologia agora permite, para as pessoas poderem, de repente, comprar melhor o nosso produto. Daí o lançamento de venda direta do Premiere. Hoje em dia já é possível acessar o Premiere sem ter que passar por uma operadora. Pacotes cada vez mais acessíveis para as pessoas poderem adquirir. Então não é para dizer que é muito caro, então eu não assino. Então a gente está tentando chegar a todas essas pessoas em si. E também tentando evitar a pirataria do conteúdo em si. A gente usa basicamente duas grandes formas de combate. A gente tem todo um uso de uma ferramenta de fingerprint com as redes sociais, onde a gente derruba todas as páginas, principalmente YouTube, Facebook, que transmitem o nosso conteúdo legal. É automático, ele faz o match online, ele faz toda a derrubada. Nós temos uma empresa que funciona para a gente 24/7, que é a Thomson Reuters Network Results, que fica em Londres, para fazer as derrubadas também em outros sites, em IPs e tudo mais. Eu acho que, de alguma forma, assim, a gente vem obtendo sucesso. Nesse último ano, a gente derrubou algo em torno de, só no Brasileirão, foram 9.000 transmissões ao vivo que a gente derrubou, e depois, com a exibição dos links originais, 30.000. Só que cada live dessa dá em torno de 50.000 views. Então, você multiplica isso, dá um número absurdo de pessoas. Considerando que cada jogo, a assinatura individual do jogo é o que? R$90? Né? Exatamente, dá um número absurdo de perda. A perda em bilheteria, desculpa, não é bilheteria, né? Mas em pirataria é hoje estimada no Brasil em torno de uns 5 bilhões, 4 bilhões. Isso para toda a TV paga, não é específico só para o esporte. E tem esse combate, e tem o outro combate, é a venda de caixas e decoders que as pessoas fazem, ou card sharing, mas acessam os nossos sinais também de graça, que a gente também tem um outro tipo de busca e tudo. Mas enfim, tudo isso para preservar o direito. Tudo isso para que aquele direito tenha valor de fato e que a gente efetivamente possa comprar, continuar pagando o que deve, o que acham que deve, e tentando fazer a melhor exploração comercial, porque efetivamente no Premiere há uma parceria muito grande de uma participação dos clubes na receita, né?